Visitantes missionários vão avante. A Bíblia diz lá em João capítulo 1, versículo 14, que o verbo tornou-se carne. O verbo se fez carne. Quem é o verbo? A palavra, né? O ser divino, a palavra. João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ou seja, quem é Jesus? Quem ele era no princípio? Né? Como que era qual era a sua função no princípio? Ele já existia no princípio? Ele já estava lá antes de todas as coisas? Antes de ser criado céu, terra, né? Todas as coisas que existem, antes de ser criado o universo, Jesus já estava lá? A Bíblia mostra que sim. João capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio, ele era o verbo. Né? No princípio era o verbo. O que é o verbo? A palavra. Aquela palavra criadora era Jesus, era Cristo. A palavra criadora. Não Jesus, mas Cristo. Que a gente tem que aprender isso aqui, que Cristo, né, é antes do Jesus. Apesar de ser a mesma pessoa, mas o ser Cristo, o ser divino, né, é antes do Jesus. O Jesus é homem. Então, Cristo é o verbo, é a palavra, esse ser divino. Né, é a segunda pessoa da Trindade. E no princípio era o verbo, ou seja, no princípio não era Jesus. No princípio não era carne. No princípio não era o filho de Maria. No princípio não era o filho adotivo de José. No princípio era o verbo. No princípio era a palavra. Quem era Jesus? Quem era o Cristo no princípio? A palavra. Pastor, mas palavra é um ser? Palavra pode ser uma pessoa? Talvez na tua compreensão e na minha compreensão humana, não. É por isso que eu sempre bato na tecla aqui nas lives que o mundo espiritual não pode ser compreendido com a mente humana, ou com a mente racional, com a mente lógica. Não pode. Quando você parte para o mundo espiritual, você tem que usar a sua mente espiritual para compreender as coisas do espírito. É por isso que Paulo falou assim, ó, o homem natural não compreende as coisas do espírito. Está lá em 1 Coríntios, né, no capítulo 1, ele fala, o homem natural não compreende as coisas espirituais. Por quê? Porque elas se definem espiritualmente. Não adianta você tentar entender o mundo espiritual com a mente humana, com a mente racional, com a mente lógica. Não, você não vai entender. Por que eu não vou entender? Porque eu estou dentro de um plano físico. Dentro do plano físico, a minha mente ela está adaptada, ela está treinada para entender as coisas do mundo físico. Tá? Vou te dar aqui um pequeno exemplo aqui. Talvez não seja o melhor deles, mas é o que vem na minha mente agora. Talvez não seja o melhor exemplo. Imagine um peixe. Imagine um peixe. Consegue imaginar? Imagina aí o mar, um rio, águas, muitas águas. Imagine um peixe lá nas profundezas desse mar, nas profundezas desse rio. Imagine esse peixe. Ele nasceu, cresceu, já mora ali muito tempo, e nada para lá, para cá, nas profundezas dos rios, dos mares. Imagine esse peixe. Imaginou? Ok. Agora imagine que chega lá um outro peixe que tem uma mente um pouquinho mais avançada. Né? Esse outro peixe, talvez ele já foi pescado uma vez. Imagina aí. Foi pescado uma vez, pegaram ele, e ele conseguiu ver o mundo aqui fora. Quando pegaram ele, né, ele ficou dentro do barco, alguém levantou ele para cima, e ele conseguiu ver a beira da praia, conseguiu ver pessoas banhando ali à beira da praia, viu barracas, viu lanchonetes, viu bares, restaurantes, ele conseguiu ver até a cidade que estava à beira do mar, viu os prédios, viu as casas. Imagina aí esse peixe. Por um acaso, esse peixe escapole ou escorrega da mão desse pescador. E esse peixe cai nas águas, mergulha e vai embora. Sorte, né? Pois é. Mas o moral da história essa história eu estou inventando agora, só para tentar entender aqui o mundo espiritual. E esse peixe, ele cai, escapole, ele mergulha e vai-se embora, escapou. Ok. Agora imagine esse peixe chegando agora no fundo do mar, dos rios, e encontrando-se com os outros peixes, seus colegas, né? Seus irmãos, seus parentes, seus primos ali embaixo, seus amigos. Imagina agora ele se encontrando.
E esse peixe que escapou por um pouco, né, que viu tudo aqui fora, ele vai e conta. Imagina se ele tivesse voz. Eles têm sua comunicação, claro. Imagina eles conversando agora dentro da sua linguagem, né, de peixe. E aquele peixe contando assim, olha, eu fui lá fora, aqui fora do rio, do mar, né, aqui da nossa casa, do nosso mundo, e eu vi que tem outro mundo lá fora. Lá fora tem um negócio, umas casas, não é igual aqui, feita de lodo, aqui embaixo, né, ou na toca da pedra, lá no buraco da pedra. É um negócio absurdo, né? Eles falando de prédios, os prédios. É muito alto, é coisa grande. Lá fora tem uma espécie de seres que eles têm, não é nadadeira como a gente tem. Eles têm duas pernas, né? Tem os seres lá altos, ali, quase dois, se ele tivesse a linguagem, quase 2 metros de altura, falando dos homens. Né? Tem outros tipos de seres que parecem os de quase 2 metros, mas é um pouquinho mais baixo, só que não tem assim uns pelos na cabeça, mas até aqui nas costas, falando das mulheres. Enfim, imagina esse peixe agora descrevendo o que ele viu aqui fora. Aquele peixe que escutou lá dentro, que nunca viu aqui fora, ele não vai entender. Ele não vai entender. Ele nunca viu aqui fora. Os outros demais peixes nunca vieram aqui fora. Eles não vão compreender isso. Para eles, tudo que existe é ali o fundo do mar. Tudo que existe são aquelas águas. Tudo que existe para eles, né, são aquelas pedras ali embaixo, aqueles lodos, tudo que existe é aquilo ali. A vida, a areia no fundo do mar. Para eles, o mundo se resume ali. Ali. Né? Eles nunca vieram aqui, irmão, aqui fora, né, para poder ver os aviões, para ver a linha de trem, para ver os carros se locomovendo. Eles nunca viram isso. Então, isso não faz sentido para eles, os peixes. Não faz sentido para eles. Então, se você fosse um peixe e tentasse descrever para um outro peixe, por exemplo, o mundo aqui fora, você ia ter dificuldade. Porque ele ia entender com a compreensão dele. Você falar de carro que viaja a 300 km por hora, avião que voa, que existe um espaço, os aviões voam a quase 1000 km por hora. Ele não ia entender isso. Avião, o que é isso? Voar, o que é voar? Né? O que é... Então, para ele, isso não faz sentido. Porque o mundo dele é aquele. Da mesma forma, somos nós. Imagine que o mundo deles é uma dimensão, e nós estamos agora uma outra dimensão. Nós conhecemos o mundo deles, mas eles não têm noção do nosso mundo, porque nós estamos acima deles. Nós estamos elevados em comparação com os peixes que estão nos mares. Porém, o mundo espiritual está acima de nós, elevado em relação a nós. Então, se nós formos tentar compreender o mundo espiritual usando a mente lógica, a mente terrena, não vamos entender. Por isso que Paulo diz que as coisas espirituais se definem espiritualmente. Para nós entendermos o mundo espiritual, teríamos que usar a nossa mente espiritual. Então, quando a Bíblia fala, no princípio era o verbo, eu vou falar do nome de Jesus, ok? Fique tranquilo, estou falando sobre o nome de Jesus. Ele adquiriu um nome que é poderoso. Para isso, eu estou começando aqui do começo para explicar, para chegarmos lá. Então, a Bíblia fala, no princípio era o verbo. O que é verbo? Palavra. Olha, mas pode a palavra ser um ser, né? Uma pessoa, um ser pensante, palavra. Palavra não é algo abstrato. Palavra não habita aí no metafísico, né? É algo abstrato. Quer dizer, como é que uma palavra que você nem consegue ver, você ouve, mas não vê. Como é que uma palavra pode ser um ser pensante, uma pessoa, né? Um ser divino? Então, a nossa compreensão não dá para entender isso aí. Palavra não é pessoa, a palavra é algo que eu libero aqui na boca que você nem consegue ver. Né? Uma frase que é elaborada aqui na garganta, na laringe, né? Na faringe, nas cordas vocálicas, enfim. Não é nem corda, é chamada de pregas vocálicas. E ali você elabora, né? Que na verdade ainda é mais profundo. Uma palavra, antes de ser gerada ou elaborada aqui na garganta, né? Antes ela vem da mente. Existe algo na sua mente, na minha também, no nosso cérebro, melhor dizendo. Existe um gênese em nosso cérebro chamado de FOXP2. FOXP2. O cérebro, ele tem 25 mil genes. 25 mil genes que forma o nosso
o gênoma humano, né? Então, são 25 mil genes. Os animais também têm. Porém, nós temos um que os animais não possuem, que é o FOXP2. FOXP2, né, é o gene que nós temos a mais do que os demais animais, que nos faz se tornar, que nos torna um ser pensante. A gente é um ser pensante, como o sapiens, né? Homo sapiens é esse ser pensante. Na verdade, o nome Homo sapiens significa arte de pensar, né? É o ser pensante, é o ser que possui a arte de pensar. A arte de pensar é o Homo sapiens, o homem que pensa, né? Inclusive, a gente aplica, às vezes, essa palavra na filosofia, né? Inclusive, eu mesmo já até preguei no começo da minha fé. O que é filosofia? Filosofia é a arte de pensar. Porque eu vi alguém pregando sobre isso também, né? E reproduzi. Mas, na verdade, não é. A arte de pensar é o Homo sapiens. Todo ser humano, ele possui essa arte de pensar. Todos, todos. Né? Filosofia é outra coisa. Filosofia é filos. Filos vem de amor, né? Filos é amor. Sofia, sabedoria. Então, filosofia seria amor à sabedoria, né? Amor à sabedoria. E não arte de pensar. Então, a arte de pensar, todos nós temos. O Homo sapiens, ele possui a arte de pensar. Então, na nossa mente, no nosso cérebro, nós temos o FOXP2. É o que nos faz ser um ser pensante. E é ali que a gente pensa. Né? A gente pensa, por exemplo, eu imagino, sei lá, eu quero um copo com água. Aqui que eu penso, um copo com água. Aí aqui na boca, eu elaboro, aqui na garganta, eu elaboro a palavra. Eu consigo criar, montar as frases, né, com as sílabas, e junto ao som vocálico, eu elaboro as palavras. Eu quero um copo com água, por exemplo. Então, isso aqui é palavra. Essa palavra, ela veio da onde primeiro? Do cérebro, da mente. Ela faz parte de mim. Ela faz parte do meu cérebro, faz parte da minha mente. Né? Uma vez ela foi liberada, mas ela veio daqui. Faz parte de mim, faz parte da minha inteligência. Essa palavra que veio da boca de Deus faz parte de Deus, da inteligência divina, do cérebro de Deus, da mente de Deus. Ela não vem de qualquer parte do corpo. Ela vem da parte mais inteligente do divino. Por isso que essa palavra também é um ser divino. E essa palavra que é liberada, né, que cria todas as coisas, essa palavra. E o interessante, né, quando essa palavra é liberada, olha só, quando eu libero uma palavra, antes dela sair da minha boca, ela vem da onde? Da minha mente, né? Eu já expliquei. Ela vem da minha mente, da sua mente. Você pensa e depois você gera ela, forma as frases a partir das sílabas, né? Forma a palavra e libera na boca. Mas antes de sair da boca, ela veio da mente. Então, essa palavra, ou esse verbo, que é Cristo, veio da mente, da parte inteligente do divino. Eu estou aqui tentando explicar com uma explicação mais racional possível. Tá? Como eu já disse, não dá para entender com a mente humana as coisas espirituais. Mas para poder tentar aproximarmos dessa compreensão, né, numa explicação terrena e lógica, então estou tentando aqui explicar mais ou menos como que funciona. E o interessante aqui é que você aprende o seguinte, olha só. Antes de todas as coisas serem criadas, primeiro elas são pensadas. Primeiro Deus pensa e depois cria. Interessante, né? Ou melhor, elas são criadas primeiro na mente. Aqui. Elas são criadas na mente para depois se tornarem realidade no mundo físico. E quando eu falo de realidade no mundo físico, a realidade para nós. Nós que estamos no plano terreno, para nós, aquilo se tornou realidade. Por exemplo, uma casa própria, o carro. Então, aqui eu tenho as paredes da minha casa. Para mim agora é realidade. Mas antes dessa casa aqui existir, ou se tornar realidade do mundo físico, ela foi pensada em um mundo metafísico, né? Na mente. Ela foi pensada. Tá? O que é realidade? Aqui no mundo físico ou no mundo mental? Para nós, seres humanos, aqui no mundo físico. É a realidade. O mundo mental, fantasia.
Mas para quem habita no plano espiritual, né, para um ser divino, para um ser espiritual, não há diferença. E até há. Para o mundo espiritual, a realidade é o que está no mundo espiritual. O que está aqui no mundo físico é fantasia. De maneira que a sua mente, por exemplo, ela não distingue o que é realidade e o que é fantasia. Sabe disso? Eu vou falando de uma coisa, depois eu passo para outra, que vai me vindo na mente mais coisas que talvez alguém está aprendendo. A nossa mente não distingue o que é realidade e o que é fantasia. E eu estou falando sobre o nome de Jesus, que está sobre todo o nome. Vou chegar lá daqui a pouco. A nossa mente não distingue o que é realidade e o que é fantasia. Por exemplo, você olha para mim, está olhando para mim agora, né? Ok, você está me vendo. É realidade que você está vendo aqui agora? Sim, é realidade. A sua mente entende isso, é realidade. Você está enxergando o Adão Santos. Então, é realidade. Se você fechar os olhos agora, fecha os olhos, fecha os olhos, fecha os olhos. Fechou? Agora, tenta imaginar exatamente em mim. Pensa o Adão Santos aqui agora falando com você. Olhos fechados. Olhos fechados. Consegue me ver de olhos fechados? Consegue pensar na minha imagem? Está pensando aí? Ok. A tua mente continua enxergando com olhos fechados. A tua mente continua vendo o Adão Santos. A mesma imagem. A mesma imagem que você viu com olhos abertos, agora você está com olhos fechados e está vendo a mesma imagem. Mas como é que você continua vendo se você fechou os olhos? Porque a tua mente, para ela, é a mesma realidade. É o mesmo campo mental que está ligado aos olhos e a mente detecta, através dos olhos, quando os olhos estão fechados, aquela imagem permanece naquele mesmo campo mental. Ou quando você pensa em alguma coisa, sei lá, pensa aí em alguma coisa que você viveu no passado, no ano passado. Você viveu uma decepção, uma frustração, pensa aí. Pensa naquela pessoa que terminou com você, namorado, ou marido que foi embora. Pensa naquela luta. Pensou? Ok. Você consegue visualizar mesmo? É tanto quando você está dormindo, por exemplo, os sonhos, né? E os sonhos são imagens, né? Que ficaram guardadas e arquivadas na sua mente inconsciente. Quando você está sonhando, você sabe que está sonhando? Não, né? Para você aquilo é realidade. Quando você está sonhando, você se vê, você vê seus braços, você vê suas pernas no sonho, você se vê correndo de um perigo, você se vê entrando num carro, dirigindo, enfim, você vê tudo. Então, para você, aquilo é realidade. Você não tem nenhuma dúvida que aquilo é realidade. O teu cérebro está relaxado, a parte consciente do cérebro ela apaga por um instante, e você está vivendo dentro do seu inconsciente. E a sua mente, naquele momento, para ela, toda a realidade é aquilo ali. Aí você só descobre que é um sonho quando você acorda, eita, estava sonhando. Mas enquanto você está sonhando, para você aquilo é realidade. E de fato é realidade. Tá? Porém, você está dentro de um plano mental, né? Ou espiritual. Então, a mente não distingue o que é a realidade e o que é fantasia. Enquanto estamos acordados, para nós, realidade é isso aqui. O que está na mente é fantasia. Quando estamos dormindo, ou quando estamos bem relaxados, ou no estado meditativo, para nós é realidade, é o que está aqui dentro, e não o que está aqui fora. Entende o que digo? Então, quando Deus cria todas as coisas, antes de criar, primeiro aqui fora, primeiro se cria aqui dentro. É a mesma coisa que você faz. Antes de você, por exemplo, construir a sua casa, primeiro você cria aqui dentro. Eu quero ela assim, com 3 quartos, com 2 salas, uma varanda, tantos banheiros. Você cria na sua mente, né? Não, acho assim não fica legal, não. Acho que vou colocar um quarto assim, uma suíte assim. Ah, beleza. Aí você passa para o papel. Faz o desenho, né? Aí você agora constrói a casa. Antes dela passar a existir aqui, ela existiu primeiro aqui. Certo? Então, com Deus, da mesma forma. Com Deus, da mesma forma. Antes das coisas existirem aqui, planetas, né? Planetas, cometas, a Terra, o mares, enfim, tudo. Os animais, racionais e irracionais, tudo que existe aqui, as plantas e tal. Antes de existir aqui, primeiro existiu aqui. Foi gerado aqui. Nesse plano mental, dentro da mente de Deus. Com Deus funciona igual comigo e com você, irmãos. Por isso que quando Deus cria o homem, ele fala assim, ó, façamos o homem a nossa imagem, ou seja, o que é a imagem? Aparência. Se eu tenho 2 pernas, digamos Deus falando, eu tenho 2 pernas, tenho 2 braços, tenho 2 olhos, 2 ouvidos, uma boca, 2 narinas, então eu vou fazer o homem igualzinho a mim. Com 2 pernas, com 2 braços, 2 narinas, uma boca, 2 olhos, 2 ouvidos, cabelos e tal. Vou fazer o homem igualzinho a mim. Por isso que ele diz, façamos o homem a nossa imagem. Isso é
a aparência, né? A nossa imagem. E a nossa semelhança. O que é a semelhança? Assim como eu sou, ele também será. Ou seja, um ser pensante, um ser que cria aqui, materializa ali. É isso que Deus está falando. Que ele nos fez semelhante a ele. Então, do jeito que você trabalha, que você age aqui nessa terra, é como Deus faz também. Você cria aqui na mente, para depois criar aqui fora, materializar aqui fora. Da mesma forma é Deus. Primeiro Deus cria aqui na mente. Ah, vou fazer isso aqui. Aí ele pensa. Pensa em quê? Ah, um negocinho brilhando, estrelas, um negócio meio calor, um calor emitindo raio de luz, o que? O sol, né? Aí coisas girando em torno desse negócio, o que é? Planetas. Ele vai criando aqui na mente. Depois, nesse planeta verde, o que? Plantas, animais que voam, outros que nadam, outros que se arrastam, outros que andam sobre patas ou sobre pernas, seres vivos. Ok, depois que ele gerou tudo aqui ó, na mente, aí ele fala que haja, né? Quando ele fala aquilo, é a palavra liberada. Que haja céu, haja terra, que haja isso, haja aquilo. Então, essa palavra haja, a palavra liberada, ela sai da mente e vem para fora. Todas as coisas se materializam, se materializam. Tá? Isso aqui eu estou só pegando um gancho para falar sobre o nome que está sobre o nome de Jesus. E aí estou falando do verbo, e só pegando um gancho, eu aproveito para ensinar alguma coisa a você. Quando Deus fala que haja isso, e as coisas começam a haver, né? E se nós somos a semelhança, olha só, se nós somos a semelhança de Deus, isso aqui é profundo para quem está ligado. Se você não se ligar, vai passar por você e você não vai entender. É um segredo, é uma profundidade para você entender e aplicar na tua vida. Ok? Então fique atento, fique atenta. Se nós somos a semelhança, não falo nem a imagem, estou falando agora da semelhança. Se nós somos a semelhança de Deus, e se Deus trabalha desta maneira e funciona, isso quer dizer que nós também podemos trabalhar desta maneira e vai funcionar. Deus pensa e libera a palavra e aquilo acontece. Quando Deus libera essa palavra ela vem carregada de sentimentos. Ela vem carregada de sentimentos. Quando você fala algo, você gerou primeiro na sua mente. Tanto a palavra é liberada, como os sentimentos acabam sendo emanados. Por exemplo, se eu falo assim, ó, eu te odeio, irmão, automaticamente, se você fizer essa experiência, você vai ver. Quando você fala para alguém assim, ó, eu te odeio, você sente o teu corpo vibrar numa vibração densa, pesada. Tá? Você fala isso, parece que o teu coração se enche de ódio. Você sente uma leve maldade. É um sentimento que você liberou. Você fala assim, eu te amo tanto, te amo, te amo, te amo. Quando você fala isso, seu coração ele fica leve. Pode fazer a experiência que você vê, pode fazer. Pode fazer. Ó, você pode estar aqui bem tranquilo. Aí você olha assim, por exemplo, sei lá, uma criança que fez ali uma bagunçazinha na casa, aí você fala, menino, seu moleque, não sei o que e tal. Fala bem bravo com você ver. Na hora, irmão, os teus lábios tremem. Você sente até o corpo começar a tremer. Levemente, mas treme. Né? Entra um pouquinho de nervosismo ali. Ou seja, veio um sentimento tenso, né? Carregado de uma certa malignidade. O que é isso? O ódio. O ódio é uma vibração. Mas quando você fala assim, olha para o teu filho, para tua filha, filho, papai te ama, mamãe te amo muito. Você sente assim, o teu corpo fica leve, o coração fica leve. Ou seja, é uma outra vibração. Qual é essa vibração? Amor. Amor. Tá. Então, quando o pai fala que haja isso, que haja aquilo, ele está vibrando, né, dentro dessa vibração chamada amor. Inclusive Deus é amor, né? E isso vem da mente. Então, quando você fala, essas palavras elas vêm carregadas de sentimentos, ou de ódio, ou de amor, né? De desejo, de paixão, são sentimentos, que basicamente todos eles estão ou dentro do ódio ou dentro do amor, né? Então, assim, quando Deus faz isso, ele cria, né, as coisas se materializam, o universo é criado, o céu, a terra e todas as coisas, através dessa palavra que vem carregada de sentimentos. Sentimento de amor. Então, aí ele faz todas as coisas. Se Deus faz isso, e nós somos semelhança dele, isso quer dizer que nós também temos a capacidade
de gerarmos e materializarmos o que geramos na mente. A questão é que nós, às vezes, nos privamos dessas coisas. Nós nos achamos indignos, incapazes, né? A gente se coloca numa posição muito inferior, né? Muito abaixo daquilo que nós realmente somos e aonde realmente estamos. A gente se coloca numa posição muito inferior, muito inferior. E quando, de fato, nós não estamos ali, nessa posição inferior. A posição que nós nos encontramos é uma posição elevada, de destaque. Tá? A questão é que você ainda não descobriu isso, e não assumiu, e não tomou posse disso. Vou te falar aqui algumas passagens da Bíblia. A Bíblia fala assim, ó, Paulo falou assim, ó, nós estamos assentados nas regiões celestiais. Coloca isso na sua cabeça. Põe isso na sua cabeça. Você está sentado agora em espírito nas regiões celestiais. Que regiões são essas? Os céus. As mesmas regiões, tá? Que habitam anjos e demônios, regiões celestiais. Tá? Todos os seres espirituais, tanto anjos como demônios, habitam ali. Aonde eu provo isso? Efésios capítulo 6, versículo 12. Lá fala assim, nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra os principados, demônios. Contra as potestades, demônios. Contra os príncipes das trevas desse século, demônios. Contra as ordens espirituais da maldade. Nos lugares celestiais, os céus. Aonde habita esses demônios? Esses são os mais poderosos. Os mais fraquinhos habitam na terra, fazendo maldade em locais, em regiões geográficas, né? Como já expliquei aqui algumas vezes, mostrando na Bíblia, regiões geográficas que são governadas por eles e eles habitam fazendo mal. Por exemplo, os demônios de Gadara, eles habitavam aquela região geográfica e quando foram expulsos, eles não queriam sair e rogaram dizendo para Jesus, não nos manda para fora da província. Então, eles habitam regiões geográficas, aqui na Terra. Mas existem demônios de uma classe elevada, que são seres elevadíssimos, falando de demônios, que são príncipes, governos, né, seres de um poder muito grande, eles habitam nas regiões celestiais, tá? Regiões celestes, é ali que eles habitam. E aonde que habitam os anjos de luz? E quando falo anjos, tanto de luz como das trevas, todos são anjos, sabe disso? Todos são anjos. A diferença é que uns são eleitos, outros são anjos caídos. Os caídos são demônios, mas todos são anjos. Aonde habitam os anjos de luz? Também nas regiões celestes. No mesmo lugar. É ali que eles habitam. Tá? Habitam no mesmo lugar. Se você ler o livro de Jó, capítulo 1, você vai ver que a Bíblia fala assim, então, um certo dia em que vieram os filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Anjos de luz. Que vieram os filhos de Deus perante o Senhor, veio entre eles também Satanás. E o Senhor perguntou, de onde vem Satanás? Né? Ou seja, então o Satanás ele estava entre os anjos de Deus. Ele habita no mesmo lugar. Ele está ali na mesma região espiritual. Ou celestial, melhor dizendo. É ali que eles habitam. E aonde está o nosso espírito? O meu espírito e o teu espírito. Você vai falar assim, pastor, está aqui dentro do meu corpo. Eu vou dizer, sim e não. Ele apenas controla o teu corpo. Dá a impressão, dá a sensação que está dentro. Dá a sensação que está dentro. Mas não está. Tá? É a mesma coisa, não sei se você já foi, por exemplo, tem uns locais, tipo aqui mesmo no shopping, né? Eu não sei qual é o nome daquilo. Você vai, tipo aquelas máquinas de videogame, que você entra lá e você tem a sensação que está dentro do jogo. Eu não sei como é que dá o nome daquilo ali. A pastora já foi lá contigo, lá? 3D, né? O cinema 3D, né? 6D. Cinema 6D. Você já foi, irmão? Que dá a impressão que está dentro daquilo ali. Você entra naquela maquinazinha, daquela cabine, né? A minha esposa até já foi lá, acho que a Nara, né, diz que tem momentos que vem, por exemplo, você vai ali tipo, descendo no túnel, daqui a pouco parece uma cobra, parece que ela vai te pegar. Vai passando na água, se tiver aquela água, joga no rosto, assim, passando de água. Você vai passando na água, aí joga água no seu rosto, na brisa, né? Dá a sensação que tem água caindo de verdade, ou seja, o vento e tudo, ou seja, você viveu ali dentro do quê? 10 minutos? 20 minutos? E já vê a sensação que você realmente está dentro daquele mundo, não é assim? Imagine agora o teu espírito que está dentro do teu corpo há, sei lá, 30 anos, 40 anos. Quantos anos você tem de idade? 30, 50, 60, 20? Imaginei dia e noite ali. A sensação que dá é que realmente está dentro. Tá? Só que existe, assim como naquele jogo, naquela máquina ali, tem uma telinha ali, ó, um vidrozinho que te separa daquela cabine para aquele mundo virtual, vamos dizer assim. Tem só uma telazinha ali que te separa.
mas dá a impressão que você está dentro. Da mesma forma é o nosso espírito com o nosso corpo. O nosso espírito, ele está em outra dimensão. E existe uma películazinha da outra dimensão para essa aqui. Eu já expliquei aqui algumas vezes nas lives que no mundo espiritual não existe espaço como aqui no mundo físico. Distância. O mundo físico tem distância. Daqui na Lua, 400 mil quilômetros. Daqui no Sol, 150 milhões de quilômetros. Distância. Eu estou em Ceará. Daqui do Ceará em São Paulo, 3 mil quilômetros. Quer dizer, distância. Para eu sair daqui e chegar em São Paulo num avião, por exemplo, a 1.000 quilômetros por hora, 3 horas de viagem. Para eu sair aqui de São Paulo, Ceará, chegar em São Paulo num carro a 150 quilômetros por hora, tantos dias, 2, 3 dias. Quer dizer, distância. No mundo espiritual isso não existe. Isso aí é só no plano físico. No mundo espiritual, tá? É apenas uma películazinha. Mas eu falo película para explicar. Como eu já disse, não dá para explicar o mundo espiritual com a mente humana. Né? Não teríamos palavra para isso. Mas eu tento explicar da melhor forma possível. Imaginem só uma películazinha, um vidrozinho, entre o teu corpo e o mundo espiritual. Porém, ele está muito distante. Né? Muito distante, mas quando parte para o mundo espiritual, como eu já disse, não há essa distância. Entendeu? É apenas uma películazinha entre um e outro. Então, o teu espírito, ele dá a sensação que está no teu corpo porque ele já vive dentro desde quando você nasceu. Entendeu? Ele tem todo o controle da sua mente. Vai para aqui, vai para ali, faça isso, faça aquilo, ele te dá as ordens. Aí a tua mente, o teu cérebro, dá ordem para o corpo. É como se fosse um monte de botãozinhos, que são os neurônios. Um monte de botãozinho naquela máquina que vai digitando para cá, vira para cá, dá um pulo, mexe a perna, mexe o braço. Agora é hora de comer. Pega a colher, pega o garfo, pega a faca, pega o prato, enche de comida, come. Entendeu? Então, tem um ser espiritual dando comando ao teu corpo. O teu corpo é como se fosse um robô, uma máquina. E tem um ser espiritual dando comando a ele. Mas aonde está esse ser espiritual? Dentro do corpo? Não. Você é médico, por exemplo? Se você é um médico, se não for, vem um médico, pega um bisturi, faça uma cirurgia em você, abra você todinho. Tenta encontrar alguma coisa lá dentro. Não tem. Cadê o espírito? Cadê a alma? Cadê? Não tem nada lá dentro. Corta aí o seu cérebro, neurônio por neurônio. Já fizeram isso. Né? Os médicos, os cientistas fazem isso direto. Abre neurônio por neurônio, todo o teu cérebro. O que tem dentro? Nada. Só nervos, né? Nada mais do que isso. Só isso. Cadê o espírito? Cadê a alma? Parou para pensar nisso? Pois é, porque ele não está aí. Tá? Está numa outra dimensão, porém dá a sensação que está aí dentro. Tá? De tanto tempo que existe, que eles estão em contato um com o outro, dá essa sensação. Tá? Existem 5 pontos, vamos dizer assim, mais destacados, né? 5 pontos que dá acesso do espírito para esse mundo físico. 5 pontos. Né? Quais são esses 5 pontos? Visão, audição, paladar, olfato e tato. Tá? Então, através desses 5 pontos aí, é que o espírito comunica aqui fora, o mundo aqui fora. Mas ele está em um outro mundo, em uma outra dimensão. Tá? Então, aonde o espírito está? Nas regiões celestiais, como disse Paulo. Porém, o teu espírito, ele está um pouquinho acima dos anjos e demônios. Por que está um pouquinho acima? Porque Paulo falou assim, ó, que nós estamos sentados nas regiões espirituais em Cristo. Em Cristo. Então, nós estamos em Cristo. Os demônios não estão em Cristo. Os anjos não estão em Cristo. Mas nós estamos em Cristo. Tá? E em Cristo, que é o ser divino, nós estamos nele. Então, nós estamos um pouquinho acima dos demônios e dos anjos. Sabia disso? Estou aqui tentando explicar para você entender quem você é. Porque você imagina que você é um nada e é um incapaz e tal. Olha só quem você é. Está um pouquinho acima dos anjos e dos demônios. Porque você está em Cristo. Mas aonde? Nas regiões celestes. É ali que está o teu espírito. Você já parou para pensar? Olha só, vou te dar aqui um versículo para você meditar. Hebreus capítulo 1, versículos 13 e 14. O 13, só para entender do que se trata. O 13 fala assim, ó, não são todos eles espíritos ministradores, enfim, ali está falando dos anjos. Aliás, o 13 fala assim, ó, e a quem o Senhor disse, jamais, assenta-te à minha direita e tal. Ali está falando sobre os anjos. E no 14 ele fala assim, ó, sobre os anjos, Hebreus 1 e 14.
Não são todos eles quem? Os anjos? Não são todos eles espíritos ministradores? Quem são os anjos? Espíritos ministradores. Não são todos eles espíritos ministradores a servir, não quer? Leia para nós, Nara. Hebreus capítulo 1, versículo 14. Fica melhor. Hebreus capítulo 1, versículo 14, que a gente vai ler bem direitinho como é que está realmente. 1 e 14. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Olha aí. Não são todos eles espíritos ministradores? É a pergunta. Enviados para servir. Olha só. Os anjos são espíritos ministradores enviados para quê? Para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Quem são esses que hão de herdar a salvação? Eu e você. Crente, cristão, evangélico, nós. Agora vamos lá. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores enviados para servir. Ou seja, eles vão servir. Irmão, quem é maior? O que serve ou o que é servido? O que é servido. O que é servido é maior, o que serve é menor. Quem é o que serve? Os anjos. Os anjos são aqueles que servem. Quem são os que servem? Os empregados, os servos. É assim? Os empregados servem os seus patrões. Os servos servem os seus senhores. Qual é a função dos anjos aqui, então? Servir, servo, empregado. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores enviados para servir, para serem servos, para servir a favor. A favor de quem? Daqueles que hão de herdar a salvação, ou seja, eu e você. Então, os anjos são servos. Eles estão ali para servir a nós. Se ele me serve, se ele serve a você, então quem é maior? Você ou o anjo? Você. Ele está servindo a você. Você é maior. Começou agora a entender a posição que você está, o nível que você está. Por que que você é maior? Sendo que os anjos também estão nas regiões celestes. A questão é que os anjos estão mais ou menos na mesma dimensão em que habitam os demônios. Região celeste. Mas você não. Você está um pouquinho acima. Você está na região celeste, porém em Cristo. Em Cristo. Você tem um moral a mais. Ok? Então, isso aí é você. Só que você não entendeu ainda. Você não entendeu e o diabo faz de tudo para você não entender. Satanás faz de tudo para você não compreender esses segredos, esses detalhes. Porque quando você entender de fato, quando você compreender de verdade e assumir, não é só entender, é entender e assumir. Assumir a posição que é sua, a posição que você está, acabou, irmão. Não tem para ninguém. Não tem para ninguém. Aí agora você pode se preparar para ganhar as alturas, conquistar as alturas. Não tem para ninguém. Irmão, se você soubesse o potencial que está dentro de você, a questão é que o diabo te engana. Ele faz de tudo para você não saber disso. Ele nos engana desde o nosso nascimento, desde o nosso tempo de criança. Ele vem colocando na nossa mente que nós somos isso, somos aquilo, somos falhos, somos errados, somos imerecedores, não somos dignos, não é? E não sei o quê, somos seres humanos, e como ser humano somos fracos, blá, blá, blá. Então, como ser humano, sim. A questão é que o diabo colocou isso na nossa mente, só a parte do ser humano. E aí, a gente não consegue visualizar a parte do homem espiritual que está em nós. Somos seres humanos? Somos. Como seres humanos, fracos, falhos, quebráveis. Mas não somos apenas seres humanos, somos também seres espirituais. Aí que está a diferença. E como seres espirituais, nós temos poder, nós temos autoridade, nós podemos chegar longe. Como seres espirituais, nós estamos acima dos demônios e acima dos anjos. Nós habitamos nas regiões celestiais em Cristo. Olha aí onde está a diferença. Tá, vou falar daqui a pouco sobre o nome de Jesus. Ainda estou falando sobre o verbo. O que é que Deus faz? Deus libera a palavra, diz, haja, e as coisas começam a acontecer. Se eu e você, nós somos semelhança de Deus, que a imagem, já expliquei, a imagem é a aparência. Ok, esqueça a aparência agora. E façamos o homem nossa imagem e semelhança. O que é a semelhança? É ter a mesma capacidade, não igual, não é isso, mas parecido, semelhante, né? De poder fazer como ele faz, agir como ele age, trabalhar como ele trabalha. Isso é semelhança.
A questão é que os homens não entenderam isso. Aliás, poucos homens compreenderam. E os poucos que compreenderam fizeram coisas absurdas. Poucos se compreenderam. E não revelaram para o mundo. Mas eles fizeram coisas absurdas. Por isso que eles foram destaque. Porque eles descobriram o segredo, se destacaram, o restante do mundo não sabia o segredo. E aí, para o restante do mundo, esses poucos homens foram semideuses, né? Homens destacados. Salomão, por exemplo, Moisés, né? Quem mais? E outros mais, né? Daniel, né, irmãos? Então, se destacaram porque descobriram segredos poderosos. E eu estou aqui tentando te revelar alguns deles dentro de uma linguagem humana, mas como homem, com a linguagem que eu aprendi terrena, eu não consigo explicar exatamente do jeito que é. Aí eu tento aproximar a explicação. Entendo que o que eu explico aqui agora é só um aproximado, tá? Porque na minha linguagem humana, né, no meu vocabulário, que é tão pobre, eu não encontro palavras exatas para descrever, para explicar como que realmente funciona o espiritual. Aí eu tento aproximar um pouquinho, né, para ver se você consegue entender o que eu estou querendo te falar. Claro que eu entendo como funciona, mas na boca, nas palavras, eu não consigo explicar do jeito que vai ser explicado, mas eu tento aproximar. Então, vamos lá. Nós somos a semelhança de Deus. Como semelhança de Deus, como é que Deus trabalha? Já expliquei. Haja terra, aconteceu. Tá. Acontece no automático? Haja terra, aconteceu no automático? Talvez não. Haja mares, ajunta as águas no lugar, aparece a porção seca, no automático? Talvez não. Talvez aconteça no automático aqui, ó, na mente. Na mente é automático. Mas no plano físico, foi dada uma ordem e aquilo vai se materializando. Por exemplo, haja terra. Aí, de repente, tem um bloco de pedra aqui, numa parte do sistema solar. Tem um outro bloco rochoso na outra parte do sistema solar, já lá próximo de Júpiter. Tem outro pedaço de rocha lá perto de Saturno, outro pedaço lá perto de Vênus, de Marte. De repente, essas rochas vão girando um em outro do Sol e vão chegando perto, vão chegando perto. Daqui a pouco, uma consegue puxar a outra pela gravidade, junta uma rocha com outra rocha, uma pedra com outra pedra, um bloco com outro bloco, e vai crescendo, vai crescendo. Aí daqui a pouco se choca com um asteroide, vai crescendo, um cometa, vai crescendo. Né? Pensa que não, temos aí um planeta. O planeta é o quê? É um aglomerado de blocos rochosos. É isso que é o planeta. Né? É isso que é o planeta. Então, ou seja, quantos anos se passaram nesse processo para existir esse planeta? Talvez milhões, quem sabe bilhões de anos. Mas a ordem foi dada, que haja. Uma vez que a ordem é dada, as coisas vão acontecer, vão se materializar. Que se ajunte as águas em um só lugar e apareça a porção seca. Será se foi automático? Ajuntou as águas em um só lugar, a porção seca, apareceu. Pode ser que sim, mas pode ser que não. Quem sabe passaram-se milhões de anos, as águas foram espalhando, secando para um lado. Por exemplo, o dilúvio. As águas cobriram a terra. Choveu muito, cobriu a terra, beleza. 40 dias, 40 noites chovendo. Depois dos 40 dias, 40 noites, parou a chuva. Automaticamente, a água baixou, a terra apareceu? Não. Passaram ainda meses as águas cobrindo a terra, não tinha mais chuva, mas as águas continuam cobrindo a terra. Elas vão baixando, vão minguando, até que apareça a porção seca, de novo. Houve alguns meses. Então, a terra estava mergulhada em águas, submersa. O Espírito se movia sobre a face das águas. Que ajunta as águas em seu lugar e apareça a porção seca. Pode ser automático, mas pode ser que houve alguns anos, ou milhares deles, ou milhões de anos. As águas vão secando, ou se ajuntando, todo um processo. A natureza vai trabalhar, porque a natureza é um agente de Deus. Ela trabalha a favor de Deus, ou em favor de Deus. A natureza vai trabalhando no seu processo, as águas vão se juntando, e formam-se os mares, e aí aparece o continente, e posteriormente os continentes. Né? Primeiramente, um continente, que é a porção seca, né? Se for usar a linguagem científica, o Pangeia, né? E aí depois os continentes. Tá?
Então, observe que pode ser que as coisas elas vão num processo. Aqui na mente, automático. No mundo físico, um processo. Tá? Ou seja, nós somos a semelhança de Deus. E observe que nós também temos uma mente. Temos uma boca, porque somos a imagem dele. Falamos também, temos uma linguagem, liberamos palavras, porque somos a semelhança dele, e liberamos palavras como ele. Se quando ele libera a palavra gera, a palavra cria, materializa as coisas, isso quer dizer que eu e você também podemos criar coisas. Isso quer dizer que eu e você também podemos materializar coisas nesse mundo físico. Existe um poder extraordinário dentro de você, dentro de mim. Não é à toa, não é à toa. E quando eu falo que eu vou falar aqui agora, né, dá um certo medo nas pessoas, né, porque as pessoas não estão acostumadas com essa ideia. O que eu vou falar aqui agora é uma ideia estranha. É uma ideia estranha. Eu vou falar de forma bem sutil, né, quase disfarçada, que é para não gerar escândalo também. Para não gerar crítica e nem escândalo, porque nem todo mundo está preparado para ouvir o que vai ouvir aqui agora, o que eu vou falar aqui agora. Nem todos estão preparados para ouvir e entender, absorver, poderão se escandalizar, poderão dar um certo medo em você, porque você está preculturado, né? Desde criança já foi ensinado de outra forma. Então, vou te falar aqui algo agora. Quem tem ouvido, ouça. Tá? Às vezes nós temos orelhas, mas não temos ouvidos, né? E Deus não fala para quem tem orelhas. Deus fala para quem tem ouvidos. Quem tem ouvido, ouça, que eu vou falar aqui agora. Se você não entender, é porque não está preparado para entender. Mas se você estiver preparado, vai entender o que eu estou falando aqui agora. Vai pegar a mensagem no ar. Falar de forma bem sutil, quase disfarçada, e você vai pegar a mensagem no ar. Não é à toa que a própria Bíblia fala, tanto no livro de Êxodo, quanto também no livro de Gênesis, e também no livro de João. Eu tenho pelo menos 3 referências. E deve ter mais por aí. Mas vou te falar pelo menos 3. Uma em Gênesis, outra em Êxodo, outra em João. A de Gênesis é quando o homem e a mulher pecam. E eles pecam porque a serpente conhecia o espiritual e revelou para eles o que ia acontecer. Se vocês comerem do fruto, vocês serão igual a Deus. Vocês serão igual a Deus. Ou seja, já éramos semelhantes? Sim. Porém, não tínhamos o conhecimento, não tínhamos despertado o conhecimento na mente daquilo que podíamos fazer. Se vocês comerem, vocês vão ser igual. Eles comeram. E no final do capítulo 3 de Gênesis, ela fala assim, o próprio Deus conversando com a outra pessoa, que eu acredito que era a segunda pessoa da Trindade, ou os 3 conversando. Porque lá ele fala no plural. Ela fala assim, ó, agora o homem é como um de nós. Agora o homem é como um de nós. Confira na sua Bíblia, capítulo 3 de Gênesis, você vê a coisa. Está no finalzinho dele. Deus falando, agora o homem é como um de nós. Conhecendo, desde o bem ao mal. Todo conhecimento está aqui, ó. Abriu a mente. Agora o homem é como um de nós. Êxodo, Deus fala para Moisés. E Deus fala assim, Moisés, eu estou te colocando por Deus sobre eles. Lá em João, capítulo 8, o próprio Jesus fala com o povo e diz, vocês não leram? Não tendes lido o que diz as Escrituras? Vós sois deuses. Eu não vou explicar essa parte aqui, irmãos, porque vai causar um choque a algumas pessoas, tá? Mas quem tiver ligado, pegou aí. Isso aqui é a explicação da semelhança. Aquilo que Deus diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, aqui está mostrando. Por que não está em toda a Bíblia de forma mais clara? Porque não é para todo mundo entender ou viver isso aí, quem sabe. Está ali de forma quase que oculta para algumas pessoas entenderem, e só algumas pessoas que percebem isso aí, são elas que vão fazer a diferença. E por que eu não falo também de forma mais clara, não explano isso aqui? Porque senão vai causar choque a algumas pessoas. Tá. Mas nós somos esta semelhança. E como essa semelhança, podemos fazer do jeito que ele faz. É isso que está dizendo.
E o que ele faz? Ele pensa e libera a palavra. Foi isso que aconteceu. Isso quer dizer que você também pode liberar palavras que essas palavras venham carregadas de sentimentos. E esses sentimentos geram coisas no mundo espiritual. E essas coisas que são geradas no mundo espiritual se materializam no mundo físico. São geradas e materializadas. São geradas de forma instantânea. Se materializa de forma tanto instantânea como de forma progressiva, gradativa, gerada no mundo espiritual instantaneamente. Tá? Então, eu posso gerar. Sei lá, gerei uma cura, gerei o bem-estar no meu casamento, gerei no mundo espiritual a minha estrutura familiar, gerei um bem financeiro, gerei o meu sucesso empresarial. Está gerado no mundo espiritual. Uma vez que está gerado, não pode voltar mais atrás. Isso é lei. Liberei a palavra. Essa palavra não volta. O que a Bíblia diz sobre Deus? A Bíblia fala o seguinte, que a palavra de Deus não volta para ele vazia. Ela é liberada e ela volta trazendo alguma coisa. Ela não volta para ele vazia. Antes, ela realiza, né, ou faz aquilo para qual ela foi enviada. Então a palavra não pode voltar vazia. Uma vez liberada, acabou. Uma vez que você falou, aquilo gera. Bateu o martelo, carimbou, assinou embaixo, acabou. Está criado, está gerado. Por isso que nós temos que ter cuidado com o que a gente fala, principalmente quando você fala e aquelas palavras vêm carregadas de muito sentimento, ou de amor ou de ódio. Porque o mundo espiritual, ele não vai decifrar isso aí ou separar, não, aqui é com ódio, aqui é com amor, não. O que você liberou é aquilo que vai acontecer, ou com amor ou com ódio. Às vezes não acontece instantaneamente, mas de forma progressiva. Né? Tipo, eu quero que esse meu filho... Aí você fala um palavrão. Tem gente que fala que quer que o filho dele morra, fala que quer que esse filho, né, se dê mal, na hora da raiva. E aí depois, 3, 4 anos depois, realmente o filho, né, acaba tendo um acidente, o filho acaba indo para as drogas, o filho acaba... Entendeu? Porque você liberou uma palavra, ela veio carregada de um sentimento ruim. Da mesma forma, quando vem carregada de um sentimento bom. Às vezes não acontece na hora, mas lá na frente. Então, Deus libera a palavra e a palavra não volta vazia. Da mesma forma, somos nós que somos a semelhança. Se você entender o que eu estou falando aqui agora, compreender isso, se isso faz sentido para você, tá? E você aplicar isso na tua vida prática, você habita nas regiões celestiais, o teu espírito está lá, ok? Nas regiões celestiais, em Cristo, está acima dos anjos e demônios. Isso quer dizer que os anjos são servos seu, os anjos. Se os anjos são teus servos, os demônios são teus escravos. Estou te revelando aqui agora um segredo. Eu estou te revelando um segredo. Que você não tinha entendido ainda até hoje, talvez você nunca ouviu isso. Se os anjos são teus servos, os demônios são teus escravos. Os anjos, né, a Bíblia fala assim, não são porventura todos eles espíritos ministradores? E quando fala todos eles, não estou falando só dos anjos de luz, não. Está falando aí de todos. O versículo 13 de Hebreus 1, versículo 13, está dizendo sobre os anjos. Vamos ler o capítulo 1, versículo 13? Não. Deixa eu explicar isso aqui no povo. Capítulo 1 de Hebreus. Capítulo 1, versículo 13. Para você entender de quem está falando aqui esse versículo. E a qual dos anjos disse, jamais, assenta-te à minha destra, até que pões seus inimigos pelos cabelos dos teus pés? Agora, para entender, versículo 14. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Olha só, versículo 13 diz, a qual o Senhor disse, a qual dos anjos o Senhor disse jamais. Olha só, quando fala a qual dos anjos, a gente tem a ideia que são apenas os anjos de luz, né? Mas não é. Todos são anjos. Não há distinção. Todos são anjos. Para nós, seres humanos, agora, é que tem anjos bons e anjos maus, mas todos são anjos. Ok? Assim como existem homens bons e homens maus. Mas porque ele é mau, deixou de ser homem? Não. Ele apenas é mau, mas é homem.
Da mesma forma, os anjos. Tem anjos bons e anjos maus. Porque são maus e deixaram de ser anjos? Não. São anjos do mesmo jeito. A qual dos anjos, Senhor? Ou seja, quando eu falo dos anjos, estou falando de tudo. Miguel, Gabriel, Lúcifer, Abaddon, Apolion, Pombagira, Tranca-Rua, todo mundo. A qual dos anjos o Senhor disse jamais? Ou seja, anjos. Aí versículo 14. Porventura não são todos eles, olha só, todos os anjos. Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servirem a favor daquele que é um dia da salvação? Ou seja, quem é o dia da salvação? Eu e você. Esses anjos são servos. E quando eu falo esses anjos, são todos. São servos. Militantes missionários vão avante.